Aleluias, meu Deus, glórias a Ti, Senhor, por essas vidas que estão aqui comigo, pelas vidas que também não estão, por todos que estão, meu Pai, no hospital nesse momento. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa responder conforme, Pai, a obra de cada um. Conforme, meu Deus, o Senhor veja o clamor, porque o Senhor ouve. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje será para sempre. O Senhor, Pai, é a nossa fonte de vida. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa medicina completa. O Senhor examina os órgãos. O Senhor examina, Pai, todos nós interiormente. O Senhor sabe o que a gente precisa, mas na Tua palavra o Senhor quer nos orientar para que nós venhamos abrir a boca e declarar ao Senhor, pedir o perdão, pedir, meu Pai, uma nova estrutura, pedir, meu Pai, uma nova oportunidade, porque só o Senhor tem para nós e só o Senhor pode dar, porque o Senhor é o autor da nossa vida, e o autor, ele sabe o que ele escreve, o que ele faz, a estrutura que tem. O Senhor conhece a nossa estrutura, Pai. O Senhor conhece até onde podemos, meu Pai, suportar. E eu te peço por essas pessoas que talvez não estão tendo nem condições de abrir a boca, de pedir, de pensar. Mas o Senhor, Pai, é Deus que tem compaixão e tem amor por todos nós. Traz a lembrança deles, Deus. Traz a lembrança deles, a aliança contigo. Traz a lembrança deles que somos, Pai, todos nós dependentes somente de Ti. E por isso precisamos, meu Pai, Te obedecer, Senhor. Precisamos, Deus, dessa nova oportunidade para conhecer os Teus mandamentos e Te obedecer, meu Pai, em espírito e em verdade, largando as coisas deste mundo, porque um dia, Pai, nós só vamos precisar que o Senhor nos perdoe, nos julgue e nos permita estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual declara, revela na Bíblia Sagrada que foi preparar o lugar para quando voltar, vir nos encontrar e nos levar para morar no Teu reino e na Tua glória. Papai, eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar uma mensagem acerca de uma orientação, de uma revelação que Deus nos dá, porque essa semana eu comecei pensando, vendo, na verdade, lendo algumas mensagens de alguns conhecidos que os entes queridos foram recolhidos pelo autor das nossas vidas, que é o dono, que é o nosso Deus. E todas essas pessoas diziam assim, que Deus o receba no reino da glória, que Deus dê o descanso eterno. E eu comecei pensando, acerca disso. E me veio a mensagem, a lembrança desse versículo que eu vou ler agora, que está no 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, do 9 ao 11, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Olha o que Deus diz para nós. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, não sou eu que estou falando, não. Estou lendo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o mesmo livro que todos vocês podem ler e pode pedir a Deus para falar com vocês. Mas aqui Deus traz também uma oportunidade. No versículo 11 segue dizendo: E é que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo Espírito do nosso Deus. Veja aqui, todas as pessoas que praticam esses erros que aqui Deus declara na palavra, esses mesmos serão lavados, serão justificados e serão remidos, se arrepender verdadeiramente e abandonar esses pecados. Porque a promessa de entrar no reino dos céus é para quem não estiverem dentro desses pecados já lido no versículo 9 e 10. E aí no 12 segue dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma. Veja que o prudente, ela não se permite dominar por nenhuma, porque essas coisas estão aí abertas para qualquer um fazer. O mundo está ofertando todos os dias, o pecado todos os dias bate na minha porta, na sua porta, os conselhos errados, as propostas erradas, as coisas erradas, mas cabe eu e você decidir se vai querer aceitar ou não. Aquele que aceita o pecado, ele está assinando o afastamento do reino de Deus. E para fechar, no versículo 13 diz assim: os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então cada um de nós precisamos entender que o nosso corpo é para servir a Deus, não é para servir ao pecado, não é para servir a este mundo, é para servir para a obra de Deus, para o mover do Espírito Santo. Cabe eu e você preservarmos esse corpo, porque foi feito por Deus, foi inspirado por Deus. O que está escrito na Bíblia, meu irmão e minha irmã, não será revogado. Não será revogado, porque o escritor é a verdade, e a verdade não será revogada. Deus, ele inspirou os discípulos cuidadosamente conosco hoje, porque ele já sabia que esta nação viria a pecar, mas aí Deus, ele mostra o pecado que não devemos fazer, que é abominável para adentrar o reino dele, e ele dá oportunidade aqui para cada um de nós. Só vou tirar uma dúvida, porque muitas pessoas se confundem quanto ao adultério e à fornicação. Quando diz assim no versículo 10, não erreis nem os devassos todo mundo sabe, né? Nem os idólatras, nem os adúlteros. Os adúlteros são aquelas pessoas que são casados e têm relacionamento extraconjugal. Os fornicadores são aqueles que têm relacionamento sem ainda ser casados. Tá certo, meus irmãos? Que Deus esteja conosco e que o Espírito Santo mova o nosso interior, a nossa mente, o nosso espírito, para que nós venhamos ganhar força e fé para abandonar esse pecado, para no dia que partirmos daqui, Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha nos receber e nos levar para a glória dele, para termos paz eterna com Jesus. Amém? Glórias a Deus.